Olá, meninos, sejam bem-vindos à nossa aula. Quer dizer vocês que nós estamos juntos e conectados nessas nossas aulas não presenciais, certo? Então, para a nossa aula, de língua portuguesa, nono B, comigo, professora Lisa Ângela. E nós vamos aí trabalhar, meninos, nessa aula o artigo de opinião, esse gênero textual, certo? Nós vamos aí relembrar as características, eu vou colocar alguns exemplos aqui. Então, vamos para a nossa aula. Eu coloquei para vocês o objeto de conhecimento dessa aula, um dos objetos, de conhecimento, que é o que? Apreciação e réplica, estratégia de leitura no gênero artigo de opinião, tá bom? A ser aí o artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero textual que pertence aos textos argumentativos e a intenção desse gênero textual é apresentar um ponto de vista do articulista ou do locutor do texto a respeito de algum assunto aí relevante socialmente. Ele geralmente circula em jornais, revistas, sites da internet e pode tratar aí de temas polêmicos, onde são apresentados aí fatos, dados estatísticos e discursos de autoridades para fundamentar a tese que foi apresentada. Qual é a ideia desse gênero textual? A ideia é que através da linguagem verbal escrita, as pessoas possam aí intervir socialmente para poder contribuir com os debates que estão em destaque. Aí oferecem subsídios para que outras também se posicionem a respeito de questões importantes, que vão assim, desde aquelas relacionadas à política, educação, ao meio ambiente, até aquelas no âmbito internacional também. Ou aquelas voltadas aí, meninos, a valores sociais, a ética também. Nesse sentido aí de tudo que eu falei, qualquer assunto, então, pode ser trabalhado em um artigo de opinião, certo? As principais características do artigo de opinião, certo? Sabemos que o artigo de opinião, ele visa defender uma ideia. Então, é importante aí, necessário, uma construção de uma tese bem sustentada por argumentos, que podem aí gerar aí até uma conclusão a respeito do assunto de maneira propositiva ou sintética, na maioria das vezes, certo? Para nós escrevermos um bom texto, nós devemos antecipar quanto aos possíveis posicionamentos contrários do seu interlocutor. Então, daí nós vamos utilizar o quê? A contra-argumentação. Então, é essencial, meninos, quando a gente for fazer um artigo de opinião, estudar sobre o assunto antes de produzi-lo, para que o discurso não se limite só ao senso comum, ou seja, sobretudo tem que ser convincente, ok? Então, meninos, eu coloquei aqui alguns lembretes para vocês que a gente precisa ter em mente aí para nós construirmos aí o nosso artigo de opinião, quando a gente for produzir um artigo de opinião. Então, nós sabemos que o artigo de opinião, ele trata de temas da atualidade, polêmicos e até mesmo provocativos. Então, ele exige uma competência nossa para selecionar os melhores argumentos. Isso, é claro, sem desrespeitar o interlocutor ou subestimar aí as posições alheias. É um texto que ele pode ser publicado em veículos de comunicação que podem ter aí leitores de diferentes perfis. Então, nesse sentido, o que é fundamental? Adequar a linguagem, prevendo aí as características do público que acessa aquele determinado meio. O título deve ser bem atrativo, deve ser convidativo, nesse momento aí, com criatividade, já é possível aí aderir do leitor às ideias a serem defendidas no artigo. É permitido flexionar os verbos e pronomes na primeira pessoa do singular, certo, meninos? Ou seja, embora aí seja essencial a fundamentação das opiniões apresentadas, elas podem ser construídas aí de forma subjetiva, certo? Mas, apesar disso, muitos dos articulistas, muitas das pessoas que escrevem esse tipo de texto, optam aí pela terceira pessoa do discurso, tá? Agora nós vamos ver aí a estrutura de um artigo de opinião, certo?
embora aí quem escreve aí o artigo de opinião possa demonstrar aí o seu estilo de escrita, né, sobretudo daquelas mais consagradas, digamos assim, minimamente é possível reconhecer alguns elementos composicionais. Mas nós temos aí uma introdução, que é o quê? Uma contextualização, apresentação da questão que está sendo discutida. No desenvolvimento, o que é que nós vamos colocar? Nós vamos aí explicitar o posicionamento adotado, utilizando de argumentos e contra-argumentos e apresentando dados, informações, podemos colocar também discurso de autoridades e por último aí a conclusão, é uma ênfase, ou seja, você retoma aquela tese ou proposta de intervenção social. Então essa é aí a estrutura do artigo de opinião, tá bom? Meninos, eu coloquei aqui para vocês, então, os tópicos de como se faz um artigo de opinião. Primeiro, estuda o assunto bastante, né, que você vai abordar, pode estar aí verificando alguns autores que já trabalharam no tema, não copiar, tá, gente? Verificar aí, selecionar essas informações aí que estejam adequadas ao seu ponto de vista, tá? Quando for utilizar essas fontes de pesquisa, utilize aquelas fidedignas, ou seja, fontes sérias, não qualquer coisa, né, que tem por aí, tá? Construa seus argumentos aí fortes, que tenham fundamentação pertinente e que de fato sustenta o seu ponto de vista. Então evita aí o uso exagerado aí de discursos do senso comum, tá? Você pode também tentar prever aí quais argumentos o outro lado, né, entre aspas aí, poderia utilizar e você aí vai antecipar, né, fortalecendo aí o seu ponto de vista, né, e refutando aí o que lhe é contrário. Tá? Retome a tese para construir sua conclusão. Sempre que você for fazer a sua conclusão, você vai retomar a tese aí. E, se for possível, apresente uma proposta aí de intervenção social, né? Aí apresenta aí uns caminhos para uma possível solução do problema tratado no seu texto. Não se esqueça de adequar a linguagem ao seu público leitor, certo? E produza aí um título bem criativo que desperta interesse para alguém ler o seu artigo de opinião, o seu texto, tá bom? Então, meninos, aqui eu coloquei para vocês um exemplo de artigo de opinião. Para onde foram os empregos da classe média? Então, eu quero que vocês leiam, tá, esse texto. Eu não vou ler aqui para não ficar maçante, que ele é um pouquinho grande, tá? Mas vocês vão ler aí e perceber aí essas características dos artigos de opinião, certinho? E percebam aí as características que foram ditas, né, foram estudadas nessa nossa aula, neste texto, tá bom? Eu não vou ler para não ficar maçante, mas eu gostaria que vocês pudessem estar lendo, tá? E perceber essas características que foram estudadas, tá bom? Todinho aí, para vocês perceberem aí. Então, eu quero desejar aí para vocês uma boa semana, bons estudos e até a próxima aula. Lembrando que as atividades estão no Google Sala de Aula, tá bom? Até a próxima. Tchau!